Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da circunferência trigonométrica, mas antes eu vou comentar como é que a gente obtém os valores de cosseno, seno e tangente dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, beleza? Então eu vou começar aqui com um triângulo que além de retângulo é isósceles, ou seja, estes dois lados aqui têm a mesma medida. E aí, a hipotenusa desse triângulo, a gente pode interpretar como sendo a diagonal do quadrado de lado L, né? De fato, se eu fechar aqui, eu tenho a diagonal. E vocês devem ter aprendido em algum momento que a diagonal do quadrado é igual a medida, né? Vai ser a medida do lado multiplicado por raiz de 2. Mas para a gente não ficar só na memorização, para a gente entender por que é o produto do lado do quadrado por raiz de 2, vou chamar aqui a hipotenusa aqui de x e vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras para a gente ver que de fato tem que ser L raiz de 2. Então veja, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? A soma dos quadrados dos catetos. Mas ambos os catetos aqui medem L, né? Então isso aqui vai ficar, né, a soma de uma parcela com ela mesma dá duas vezes essa parcela. Então vai ficar 2L ao quadrado, de modo que finalmente, então, passando a raiz quadrada, o valor de x vai ser L raiz de 2. Tá bom? Beleza. Então acabamos de determinar aqui que a medida da hipotenusa do triângulo isósceles vai ser o lado multiplicado por raiz de 2. Como eu já disse, que você pode aplicar a mesma ideia aqui para entender o porquê do comprimento da diagonal do quadrado. Tá? Bom, por que eu estou falando do triângulo retângulo isósceles, né? O que isso aqui tem a ver com os ângulos notáveis? Aqui é o seguinte, né? Eu já tenho um ângulo aqui de 90 graus. Eu sei que a soma dos três ângulos internos aí do triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então faltam 90, né? Mas como esse triângulo é isósceles, né? Como ele tem dois lados iguais, então estes dois ângulos aqui tem que ter a mesma medida. Mas como a soma deles tem que dar 90, então que medida é essa, né? Então essa medida vai ser 45 graus, né? Tem 45 graus aqui, como também tem 45 graus lá, beleza? Então, eu vou agora fazer o cálculo do cosseno e do seno de 45 com base no que eu tenho registrado aí. Então, cosseno de 45 vai ser o cateto adjacente, né, ao ângulo de 45, que é L, sobre a hipotenusa, que a gente acabou de ver aí, que é L raiz de 2. Então, a gente vai simplificar, né, a gente vai cancelar L com L, vai ficar 1 sobre raiz de 2, e aí a gente pode racionalizar para obter aquilo que a gente já havia registrado na tabela, que é raiz de 2 sobre 2. Repare que se eu quiser o seno, não vai mudar, né? Por quê? Porque o cateto oposto ao ângulo de 45 aqui também é L. Então dá na mesma. Por isso que cosseno e seno de 45 graus têm o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Beleza? Beleza. Agora vamos ver de onde saem os valores do cosseno e do seno de 30 graus e de 60 graus. Para isso eu vou usar agora um triângulo equilátero. Aí você vai me dizer assim, bom, por que você vai usar um triângulo equilátero se o triângulo equilátero tem todos os seus ângulos internos iguais a 60 graus e a gente precisa trabalhar um triângulo retângulo, ou seja, um dos ângulos tem que ser reto, né? Um dos ângulos tem que ser de 90 graus. Bom, calma, a gente vai ver antes. Deixa eu comentar aqui como é fácil a gente construir um triângulo equilátero. Eu já fixei aqui o lado desse triângulo. Eu tenho que construir agora os outros dois lados com a mesma medida. Vou usar essa tecnologia aqui, Vou usar o comprimento que eu quero aqui para os outros dois lados. E aí, esse aqui é como se esse aqui tem a mesma funcionalidade que o seu compasso aí no caderno, né? Então aqui, aqui é como se fosse a ponta seca, né, do compasso, que eu vou fixar. E aqui é como se fosse, né, o grafite aí do seu compasso. Então, vou fixar aqui. E aí eu vou traçar aqui,
Vou traçar aqui alguns arcos, né? Vou traçar um arco aqui. Aí com a mesma medida, né? Um raio que eu fixei, outro arco lá. Este ponto aqui, ó, vai ser o terceiro vértice desse triângulo. Já tem dois vértices, né? São esses dois pontos aqui. E por que se eu ligar esses vértices aí, eu vou fechar um triângulo equilátero, né? Justamente por causa do raio que eu usei, né? Eu poderia ter, não precisava, né? Eu poderia ter feito a circunferência completa, né? As outras duas circunferências. Uma centrada nesse vértice, outra centrada neste vértice aqui. Ambas com o mesmo raio. Então isso me garante, o que isso me garante, né? Isso me garante que o segmento com extremidades nestes dois pontos se aqui é L, aqui também é L, bem como o segmento com extremidades nesses outros dois pontos aqui. Então tem um triângulo equilátero, certo? Beleza. Por que eu estou usando um triângulo equilátero? Porque, veja, eu já sei que os ângulos internos do triângulo equilátero, todos eles medem igualmente 60 graus. Todos eles medem 60 graus, né? Os três ângulos. Beleza. Então, se eu baixar a altura, desse triângulo equilátero, eu vou fazer duas coisas, né? Eu vou dividir a base aqui ao meio, mas também vou dividir o ângulo lá de cima ao meio, né? Então, dividir esse lado ao meio, aqui eu vou ter L sobre 2, e dividir o ângulo aqui ao meio também, né? 30 graus. E aqui, ó, o triângulo retângulo que a gente vai usar. Tá bom? Bom, uma das coisas que vocês podem já ter visto também, né? É que a altura do triângulo equilátero em função do seu lado é simplesmente L raiz de 3 sobre 2, né? E, bom, isso você também não precisa memorizar, né? A gente pode, de novo, aqui usar, eu vou representar aqui a altura por H, a gente pode usar de novo aqui o teorema de Pitágoras para checar isso. Só que a altura aqui é um dos catetos do triângulo retângulo, tá? A hipotenusa dele é ao lado aqui do triângulo equilátero. Então eu vou ficar quadrado da hipotenusa, então quadrado de L, igual a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? Os catetos são a altura aqui do triângulo retângulo e a metade aqui do lado do triângulo equilátero. Então eu vou ter que ter isso aqui ao quadrado, certo? Beleza. Então eu vou ficar com L ao quadrado, menos, que eu já vou trazer essa parcela aqui para o primeiro membro, L ao quadrado sobre 4. Igual a altura ao quadrado. Eu estou querendo determinar a altura, certo? Então a altura ao quadrado, se eu tirar aqui o MC, que é 4, deixo tudo sobre 4. 4 menos 1, 3. Então 3L ao quadrado. Finalmente, basta passar a raiz quadrada para obter que H vai ser L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então eu tenho todos os lados aí do triângulo retângulo em função de L. Então isso me permite obter o cosseno e o seno, né? Então vamos ver, por exemplo, o cosseno de 60 graus. De fato, para o cosseno de 60 eu não vou precisar da altura do triângulo retângulo, né? Porque eu só preciso do cateto adjacente e da hipotenusa e essas duas medidas eu já tinha. Quem é o cateto adjacente? É L sobre 2. Quem é a hipotenusa? É L. Então eu cancelo L com L, vai ficar simplesmente meio. Olha aí, cosseno de 60 é meio. E a gente já sabe que quando dois ângulos são complementares, o cosseno de um é igual ao seno de outro. Não é verdade? Então, qual é o ângulo complementar de 60 graus? 30. Então esse aqui é igual ao seno de 30. Tá bom? Seno de 30 graus. Beleza. Falta o quê? Falta o cosseno de 30 graus, que a gente já sabe que vai ser igual ao seno de 60 graus. Tá? Agora sim, para o cosseno de 30 graus, eu vou precisar da altura do triângulo retângulo, tá? Que é a altura também do triângulo equilátero.
O cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é justamente essa altura, que a gente acabou de calcular ali, ó. L raiz de 3 sobre 2. Tenho que dividir pela hipotenusa, que é L. Então é simplesmente cancelar o L, vai sobrar quem? Raiz de 3 sobre 2. Que, como já havia falado, isso aqui tem que ser igual ao seno de 60 graus. Tá bom? Beleza? Então daí vem os valores, né, do cosseno do seno dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Que a gente vai usar aqui na circunferência trigonométrica, estendendo para os outros quadrantes, certo? Segundo, terceiro e quarto quadrantes. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Lembrando que hoje, às 13 horas, né, terá início a nossa segunda avaliação bônus do trimestre, e o encerramento do questionário será às 13h30, né? E na quinta-feira, a nossa primeira avaliação parcial de matemática. Beleza? Que será das 14 horas, não é isso? Até as 14h45, certo? Na quinta-feira, né? Beleza. Então, olha aqui, ó, na circunferência trigonométrica, eu tenho o eixo horizontal como eixo do cosseno e o eixo vertical como eixo do seno. O que a gente já havia feito? A gente já havia marcado os ângulos de 30 graus e de 60 graus. E todos os seus correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Beleza? Eu havia deixado como exercício que vocês fizessem isso para o ângulo de 45 graus. Então vamos ver como é que fica aí para o ângulo de 45 graus, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Tem que dividir ao meio, né? Deixa eu fazer em outra cor. Vamos indicar o ângulo em outra cor. Então, um ângulo de 45 graus. graus. Que em radianos, quando a gente pensa em radianos, a gente pensa assim, né? E a gente leva em conta que uma volta completa é igual a 2π radianos, né? 360 graus, 2π radianos. Então, meia volta, 180 graus, então é π radianos. Então, eu uso isso como referência, né? Uso o que como referência? Que π radianos corresponde a 180 graus. Antes de aplicar essa igualdade, vamos entender o que significa π radianos igual a 180 graus. Rádio, né? Rádio, que na verdade radiano, rádio, na verdade você sabe que a língua portuguesa, né? Ela tem radicais gregos e radicais latinos, não é isso? Então esse aqui vem do radical, esse aqui é um radical, aliás a própria palavra radical é isso, né? É raiz ou raio, né? Então, esse aqui é um radical latino, então esse aqui está ligado, né, a raio, tá? Por isso que a gente chama de radiano, está ligado ao raio da circunferência, tá bom? E daí? E daí que é o seguinte, vocês sabem que π é um número irracional, né? É uma dízima não periódica, então não se repete isso aqui. Então, a gente está acostumado a trabalhar com aproximadamente 3,14, né? Então, o que significa dizer que π radianos igual a 180 graus? Significa o seguinte, que se eu usar como medida padrão o raio da circunferência, o raio, ó, se eu usar o raio, e eu quiser usar essa medida aqui para cobrir a circunferência, tá? Para cobrir a circunferência, para 180 graus, que é metade, né? Meia volta, eu vou precisar de quantas vezes esse raio? Eu vou precisar de 3 vezes mais uma parcela. Entendeu? Então é isso. Então se eu usar aqui, ó, para cobrir vai dar, sei lá, é que eu tenho que... Aqui essa minha tecnologia é um pouco limitada, né? Então se eu conseguisse aqui preencher de modo a ficar aqui, né, circular, dá mais ou menos isso, né? Então uma vez, 2 vezes, 3 vezes e sobra um pedaço ainda, né? Então esse pedaço é essa dízima aqui não periódica, tá bom? Então isso que significa dizer que π radianos igual a 180 graus, ou seja, eu preciso de quantos raios da circunferência
para preencher metade do contorno dessa circunferência. Eu preciso de 3 vezes alguma coisa, tá bom? Isso para qualquer circunferência, tá? Beleza. Então, feita essa observação, só para a gente entender, né? Por que π radianos é igual a 180 graus? Como é que eu converto um ângulo? Como é que eu faço a passagem de grau para radiano? É só eu pensar assim, ó, se π radiano corresponde a 180 graus, então eu pensei, 45 graus corresponde a qual fração, né, a qual parcela de 180 graus? Repare, 45 graus é metade da metade de 180, né? Que metade de 180 é 90, e a metade de 90 é 45. O que é metade da metade? É 1/4. Ou seja, 45 graus em radianos equivale a π sobre 4. E como é que eu determino os ângulos em radianos? Em radianos correspondentes nos outros quadrantes, né? Quais outros quadrantes? Segundo quadrante. Lembre-se que a gente percorre a circunferência trigonométrica no sentido anti-horário, tá? Começa aqui, né? Aqui é o 0, né? O 0 grau ou 0 radiano, que é igual 0 grau, 0 radiano. Aqui, esse primeiro, veja que está dividido em 4 setores. Esse primeiro setor é o que a gente chama de primeiro quadrante. Este aqui o segundo quadrante. Aqui temos o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Beleza. Então vamos percorrer aí no sentido anti-horário. Quem vão ser os correspondentes do ângulo de 45 graus nos demais quadrantes? Então, os correspondentes são simétricos, certo? São simétricos. Então, eu vou ter o simétrico no segundo quadrante, vou ter o simétrico no terceiro quadrante e vou ter o simétrico no quarto quadrante. Então, vamos determinar estes ângulos, né? Vou usar o mesmo bizu que eu passei para vocês em relação aos ângulos de 30 e de 60 graus. Qual era o bizu? Primeiro, todos eles vão ser da forma π sobre 4. Vão ser alguma coisa π sobre 4. Todos eles. Tá? Alguma coisa π sobre 4. Que alguma coisa? Essa alguma coisa é aquele 1 a menos, 1 a mais e o dobro menos 1. 1 a menos, 1 a mais, o dobro menos 1 em relação a quem? Em relação ao denominador. O denominador não é 4? 1 a menos 3. O denominador é 4. 1 a mais 5. De novo, o denominador é 4. O dobro, 8. Menos 1, 7. Se a gente converter todas essas medidas para graus, a gente vai ver que está certinho. Olha só. π sobre 4 radianos corresponde a 45 graus, certo? 3 vezes 45 graus dá quanto? 135 graus. Será que está certo que se eu fizer o ângulo, se eu traçar aqui o ângulo até aqui, vai dar 135 graus? Tem que ser, né? Por quê? Porque eu sei que até aqui, eu sei que a meia volta da circunferência, 180 graus, não é isso? Ou π radiano. Sei isso, né? 180 graus. O simétrico de 45 graus é o ângulo espelhado, né? Não é isso? É como se eu usasse como espelho aqui o eixo vertical. Então, veja, 180 graus. Se eu recuar 45 graus, eu vou encontrar 135 graus, que é 3 vezes 45, tá bom? Por outro lado, se eu avançar 45 graus, a partir de 180, eu vou encontrar 225 graus. E é isso mesmo, né? Porque 5 vezes 45 dá 225 graus. Agora veja, se eu fizer aqui a volta completa, 360 graus, né? De 360 graus, partindo de 360 graus, se eu voltar a 45 graus, eu vou encontrar quanto? 315 graus, né? E de fato, 7 vezes 45 graus dá 315 graus.
Tá bom? Beleza, então era isso que estava faltando aí para a gente destacar os ângulos notáveis da circunferência trigonométrica. A gente já havia feito para π sobre meia dúzia e π sobre 3 radianos. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai estender, a gente vai ampliar a nossa tabela de seno e cosseno e também de tangente. Tá? E também de tangente dos ângulos notáveis. A gente já havia visto apenas alguns exemplos naquela aula sobre circunferência trigonométrica. Hoje a gente vai ampliar essa tabela. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente hoje. Em vez de registrar os ângulos aqui, ó, na horizontal, eu vou registrar aqui na vertical para a gente ter mais espaço para colocar esses ângulos, tá? E aí eu coloco os valores de seno e cosseno. Eu vou fazer aqui uma coluna para o seno, uma coluna para o cosseno e uma coluna para a tangente, tá? Então eu vou colocar o ângulo e eu vou colocar o ângulo, tanto faz, tá? Eu expressar o ângulo em graus ou em radianos. O importante é que eu saiba o cosseno, o seno e a tangente deles, tá? Eu vou expressar aqui o ângulo em radianos, tá bom? Então essa primeira coluna vai ser a coluna dos ângulos. Beleza. Aí a segunda coluna vão ser os valores de seno. A terceira coluna vão ser os valores de cosseno. E por fim, da tangente. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 0. Vou começar com 0, tá? Aí depois, π sobre meia dúzia, π sobre 4, π sobre 3. E tem o π sobre 2, que é o de 90 graus, né? Até aqui eu ainda estou no primeiro quadrante, né? Então, se eu prosseguir, eu vou para o segundo quadrante. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou estender a tabela apenas até o segundo quadrante, tá? Por dois motivos. Primeiro, por limitação de espaço. Segundo, para que vocês tenham um exercício para fazer, porque senão vai ficar tudo de graça e vocês não vão trabalhar nada, né? Então, avançando aí para o segundo quadrante. Avançando, ó, aqui π sobre 2 está aqui, certo? 90 graus. π sobre 2. Avançando, quem que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o simétrico do π sobre 3. E quem é o simétrico do π sobre 3? Lembre-se, quando eu passo para o segundo quadrante, eu faço 1 a menos. 3 menos 1 dá 2. Então, 2π sobre 3. Prosseguindo, é o 3π sobre 4, que já está aí. Depois, quem é que eu vou encontrar aqui? Eu já encontrei aqui o 2π sobre 3. Quem é que eu vou encontrar aqui? Vou encontrar o simétrico do π sobre meia dúzia. E quem é o correspondente do π sobre meia dúzia no segundo quadrante? 1 a menos, né? 6 menos 1, 5. Então, 5π sobre meia dúzia. E eu vou até o 180, tá? π. Vou até π. Pronto. π. Já vai dar bastante, né? Já vamos empregar um tempo razoável aí para a gente preencher a tabela só com os dois primeiros quadrantes. Então fica como exercício aí, terceiro e quarto quadrantes. Para vocês fazerem esse exercício, só quero recordar o seguinte, né? O que muda de um quadrante para o outro? Veja, no primeiro quadrante, a gente está no eixo do cosseno, a gente está à direita, e no eixo do seno a gente está acima. Então no primeiro quadrante nós temos seno e cosseno positivos. Quando a gente passa para o segundo quadrante, a gente continua na parte superior do seno, então continua positivo. Mas o cosseno passou para a esquerda, então fica negativo. Só isso, tá? Quando você fizer no terceiro quadrante, os dois, você vai ter que trabalhar com os dois negativos, né? Porque você estará à esquerda e abaixo. Porém, quando você for lá para o quarto quadrante, o cosseno volta a ser positivo, porque você vai estar à direita, porém o seno ainda será negativo, porque continua abaixo do zero. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, seno de zero, né? 0 grau está aqui. Eu havia explicado para vocês na primeira aula sobre circunferência trigonométrica que a maneira da gente determinar o seno e o cosseno de um ângulo qualquer é simplesmente projetar o ponto da circunferência nos eixos correspondentes, né? Então, no caso aqui, o 0 grau está aqui, ó, está aqui. Eu tenho que projetar no eixo do seno, que é o eixo vertical. Ao projetar, onde é que eu caio?
eu caio no próprio zero. Então, seno de zero é zero. Tá? Seno de zero é zero. Beleza. E o cosseno? Bom, repare, o eixo do cosseno é o eixo horizontal. Tem que projetar esse ponto no eixo do cosseno, mas ele já está no eixo do cosseno. E aqui no eixo do cosseno, qual é o valor que eu encontro? 1. Lembre-se de que o raio da circunferência trigonométrica é 1. Então, o cosseno de zero é 1. Eu também poderia ter feito, né? Para saber que esse cosseno é 1, também poderia ter usado a relação fundamental, né? Porque o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado tem que dar 1. Como o cosseno está dando 0, o cosseno tinha que ser 1. Né? Beleza. E a tangente? Para a tangente, por enquanto eu vou fazer o cálculo aqui da tangente de forma algébrica, tá? Depois, se a gente tiver um tempinho aí, eu mostro como é que a gente calcula, como é que a gente verifica, né, o valor da tangente de forma geométrica, do jeito que a gente está fazendo aqui para seno e cosseno. Mas por enquanto vamos fazer apenas algebricamente, ou seja, a razão, né, entre o seno e o cosseno. E aí, veja, 0 dividido por 1 dá 0 mesmo. Então, tangente de 0 é 0, tá? Π sobre meia dúzia, que é o ângulo de 30 graus, né? Então, π sobre meia dúzia está por aqui. O seno dele, se a gente projetar aqui no eixo do seno, vai cair precisamente no meio, entre 0 e 1. Quem é este valor? Meio. Meio, né? Já o cosseno, né? A gente fez aqui no início da aula, usando o triângulo, o retângulo, né? Na verdade, a gente começou com o triângulo equilátero e depois baixou a altura para obter os ângulos de 30 e 60 graus. E a gente viu que o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Beleza, e a tangente? Basta fazer 1 dividido pelo outro, né? Quando eu fizer o meio dividido por raiz de 3 sobre 2, o denominador 2 vai cancelar. Então vai ficar 1 dividido por raiz de 3, que racionalizando vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Beleza. E agora, π sobre 4, 45 graus. A gente fez isso usando o triângulo isósceles, né? A gente já tem até marcado aqui o ângulo de 45 graus, né? E a gente viu que tanto o seno quanto o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Ora, aí a tangente fica muito fácil, né? Porque se o valor do seno é igual ao valor do cosseno e a tangente é um dividido pelo outro, sempre que você divide um número por ele mesmo, não importa que número seja esse, né? Quer dizer, importa sim, né? O problema é se esse número for 0, né? Porque 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Mas não é o caso aqui, então a tangente é 1. Beleza, tangente é 1. Legal. Depois, π sobre 3 radianos, que é igual ao ângulo de 60 graus. Bom, na verdade, eu posso simplesmente pegar essa linha aqui e inverter, né? Porque 30 e 60 graus são complementares. Né? Então agora eu tenho aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 e aqui meio. Tá? E a tangente, eu vou dividir o raiz de 3 sobre 2 por meio, vou cancelar o 2 com 2, vai ficar só o raiz de 3. Beleza? Beleza. E o π sobre 2, hein? Que é bem aqui, ó. Quando eu faço a meia volta, né? Então, vamos lá. Eu estou com este ponto aqui. Para obter um seno, eu tenho que projetar no eixo vertical. Ao projetar este ponto aqui, ó, sobre este eixo, quem é que eu vou encontrar? O zero. Então, o seno de π sobre 2 também é zero. O senhor está falando π sobre 2, o senhor foi no π. Ah, perdão. A gente está em π sobre 2, eu já estou lá no π, né? Então, π sobre 2 é este ponto aqui, né? Vou projetar no eixo do seno, mas ele já está no eixo do seno, e ele está no ponto que vale quanto? Vale 1. Lembre-se de que o raio, obrigado aí pela correção, ainda bem, né? Que a gente não está sozinho. Agradeço aí a Tenente Iris que me corrigiu. Então, aqui é 1. Beleza. Aqui é 1. Aliás, a gente poderia checar também que aqui é 1, né? Usando o cosseno de... Usando o quê? Não, agora sim. Sabendo que esse aqui é 1, eu posso determinar o cosseno de π sobre 2, né? De novo, por causa da relação fundamental, né? Como o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado no mesmo ângulo tem que dar 1, e esse aqui já é 1, esse outro tem que ser 0. Mas, geometricamente, como é que eu verifico que esse outro é 0, né?
Porque se eu projetar esse ponto aqui no eixo horizontal, que é o eixo do cosseno, aqui ó, vai cair aqui onde? No zero. Tá? No zero. Beleza. Beleza. Pessoal, antes da gente prosseguir, só uma observação, né? Só toma cuidado para não confundir, né, o valor numérico, né, que aparece nos eixos coordenados e o valor do ângulo que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, aqui nesse ponto eu tenho duas marcações. Eu tenho esse 0 e tenho esse 1. Então está uma coisa confusa. O que é isso, né? Será uma circunferência esquizofrênica? Né? Qual é o problema? Ela é meio bipolar. Ela não sabe se ela é 0 ou se é 1. Não, não é isso. Não é isso. São duas coisas distintas. Esse 0 que está aqui, 0 grau, 0 radiano, na verdade é o quê? É a medida do arco. É a medida do arco. Tá? Então, como a gente começa a medir o arco justamente a partir desse ponto e a gente não moveu, então a medida é 0. Esse 1 aqui é o valor que está sobre o eixo do cosseno, sobre o eixo horizontal, tá bom? Da mesma forma, ó, esse ponto aqui em cima eu posso ver de duas formas. Eu posso ver como um ponto da circunferência, como eu posso ver um ponto como um ponto do eixo vertical. Como ponto da circunferência, né, qual é a abertura que eu tenho aqui? Qual é o ângulo? Né? Qual é o ângulo? É o ângulo de 90 graus, que em radianos é π sobre 2, que é esse aqui. Por outro lado, visto como ponto do eixo vertical, ele vale 1. Né? Por quê? Porque eu estou partindo do zero e o raio dessa circunferência é 1. Tá bom? Beleza, agora tem a tangente aqui, hein? Aí dá problema, né? Porque como é que eu vou fazer 1 dividido por 0? Não existe. Não existe tangente de 90 graus. Depois, quando a gente fizer o eixo da tangente ali na circunferência trigonométrica, isso vai ficar mais claro, tá? Por que não existe, né? Não apenas pelo motivo aqui algébrico de que você não pode fazer, né? De que não existe a divisão de 1 por 0. Não é só por isso. Geometricamente a gente pode checar também por que não existe a tangente de 90 graus, tá bom? Beleza. Vamos prosseguir. 2π sobre 3. Agora, pessoal, agora eu não preciso nem olhar mais para a circunferência trigonométrica, por causa daquele outro bizu que eu passei para vocês. Qual foi aquele outro bizu, né? Foi o seguinte, tem que calcular, nessa parte aqui a gente vê a vantagem de trabalhar em radianos, né? Porque alguns podem ficar questionando, por que trabalhar de duas formas? Por que não trabalha só em grau, em grau, em grau? Então, a vantagem de trabalhar em radianos é essa aqui, ó. Se eu tiver um ângulo expresso em radianos, basta eu olhar para essa parte aqui, aí o que eu faço? Aí eu repito o que eu tenho na linha do π sobre 3. Eu vou repetir. Então, eu vou repetir, ó, o raiz de 3 sobre 2, vou repetir o meio e vou repetir o raiz de 3, certo? E aí eu vou apenas ajustar o sinal. Como é que eu ajusto o sinal? Ó, eu sei que agora eu estou no segundo quadrante. No segundo quadrante eu estou à esquerda e acima. Se eu estou à esquerda, o cosseno ficou negativo. Se eu estou acima, o seno continua positivo. Então o seno não muda. Agora o cosseno aqui, ó, fica negativo. E como a tangente é um dividido pelo outro, e eles têm sinais opostos, então a tangente aqui fica negativa também. Viu como é fácil? Vamos prosseguir, ó. O do π sobre 4. Então eu vou tomar como referência o π sobre 4. Basta repetir a linha do π sobre 4. Então, raiz de 2 sobre 2. E o 1, né? E aí só precisa agora ajustar o sinal. De novo, já sei que o seno no segundo quadrante é positivo, que o cosseno no segundo quadrante é negativo e, portanto, a tangente também. Tá bom? Depois, o 5π sobre meia dúzia. Vou usar como referência quem? Π sobre meia dúzia. Antes de escrever aqui do 5π sobre meia dúzia, você poderia questionar assim, como é que você está dizendo que não precisa mais usar a circunferência trigonométrica? Precisa, né? Porque você está usando o quadrante, né? Para determinar o sinal. Eu insisto, não precisa mais usar a circunferência trigonométrica. Sabe por quê? Porque basta você ver o seguinte, ó. Você pode olhar o número que aparece aqui na frente, o que ele é em relação ao denominador? Ele é 1 a menos, né? Se ele é 1 a menos, então eu já sei que é segundo quadrante. Que aí no segundo quadrante eu já sei que o seno é positivo e o cosseno é negativo. Agora, se aqui fosse, por exemplo, quando você
continuar, for lá para o terceiro quadrante, né? Por exemplo, o correspondente que você vai encontrar do π sobre 3 lá, vai ser 1 a mais, 4π sobre 3, o outro vai ser 5π sobre 4, o outro vai ser 7π sobre meia dúzia. Então você pode olhar para esse número que aparece na frente para você localizar, né, para você identificar o quadrante, para saber aí qual vai ser o sinal do seno e do cosseno, tá bom? Então vamos lá, vamos copiar a linha aqui do π sobre meia dúzia, aqui ó, essa linha aqui. Meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3, né? Então de novo, né? Positivo, negativo e negativo. Agora sim o π, né? Antes eu estava antecipando, estava lá apressado, né? Já tinha pulado lá para o π e ainda estava no π sobre 2. Agora sim o π. Aqui no π, ó, o ponto está aqui, certo? O ponto da circunferência. O ponto, né, correspondente ao arco de 180 graus. Então, esse π não é valor numérico no eixo. Não é isso, tá? Esse π é π radianos, que equivale a 180 graus, que significa que a gente partiu desse ponto, né, e fez um giro aqui, ó, de 180 graus. Então a gente fez meia volta, beleza. Pois bem, o que eu vou fazer com esse ponto da circunferência? Vou projetar nos eixos. Ao projetar no eixo vertical, que é o eixo do seno, agora sim, eu vou encontrar zero. Zero. E ao projetar no eixo horizontal, que é o eixo do cosseno, mas ele já está sobre o eixo horizontal. Então a projeção dele sobre esse eixo será ele próprio. E o que eu tenho aqui, hein? O que é que eu tenho aqui? Qual é o número que eu tenho aqui no eixo horizontal? Olha, se aqui é 0 e o raio dessa circunferência é 1 e eu estou caminhando 1 para a esquerda, quem que eu vou encontrar? Menos 1. Tá bom? E, finalmente, a tangente, basta fazer o seno dividido pelo cosseno, eu vou encontrar 0 de novo. Tá bom, pessoal? Então, temos ainda aí 1 minuto aí só para falar do eixo da tangente? Temos? 1 minuto, né? Então tem que correr. Então, deixa eu apagar isso aqui. Só para a gente fazer a interpretação geométrica. A interpretação geométrica da tangente, tá? Então é o seguinte, pessoal. Sabe o que é a tangente? Vocês vão achar tolice o que eu vou dizer aqui, tá? Mas o eixo da tangente é a tangente. O que eu estou querendo dizer? Que o eixo da tangente é justamente a reta tangente à circunferência. Só que é essa reta tangente aqui, ó. Tangenciando aqui, ó. E diferente do seno e do cosseno, cujos valores variam de menos 1 até 1, né? No eixo do cosseno e no eixo do seno, os valores variam de menos 1 até 1, não é isso? Eles estão delimitados. O eixo da tangente não. O eixo da tangente é assim, ó. O zero da tangente, ó, o zero da tangente está aqui. O zero da tangente está aqui. Naturalmente, os valores positivos acima e os negativos abaixo. E a tangente é ilimitada. Ela é ilimitada, tá? É de menos a mais infinito. Tá bom? Ela é ilimitada. Tá, e geometricamente, como é que eu determino a tangente de um ângulo, né, aí na circunferência trigonométrica? Ah, outra coisa, né? Como o eixo da tangente e o eixo do seno são paralelos, quando é que a tangente vale 1? Aqui, né? Tem que ser aqui, né? No mesmo nível do 1 aqui, do eixo do seno. O raio dessa circunferência é 1, né? Então, se eu tiver feito certo ali o ângulo de 45 graus, é agora que pega, né? Vou dar aquela roubada aqui, né? Se eu tiver feito, pelo visto não fiz, né? Certo aqui o ângulo de 45 graus, então a projeção dele aqui, ó, nossa, que roubada, filho, meu Deus. Aqui, ó, aqui é 1. Por isso que a tangente de 45 graus é igual a 1. Ou seja, geometricamente, como é que eu determino a tangente de um ângulo? Eu simplesmente prolongo este ângulo até cortar, até intersectar o eixo da tangente. Mas aí você vai dizer assim para mim, bom, mas professor, como é que eu vou projetar, por exemplo, o ângulo de 135 graus, né?
Deixa eu fazer aqui na cor azul, só para distinguir aqui. Como é que eu vou projetar, como é que eu vou prolongar o ângulo de 135 graus se ele está lá no segundo quadrante? Né? Então aqui o ângulo de 135 graus, que é o 3π/4. Sabe como é que a gente projeta quando o ângulo estiver no segundo quadrante? Aqui, ó, o prolongamento, a gente prolonga dessa forma. Tá? Prolonga dessa forma, e como aqui, nossa, esse pincel aqui já era. Então, como aqui, ó, eu tenho menos 1, né, por causa que o raio da circunferência é 1, então aqui vai cruzar o eixo da tangente onde? No menos 1. Olha aqui, ó, tangente de 3π/4. Menos 1. Tá bom? Só para a gente fechar aqui, ó, reparem, né? Se eu fizesse a tangente de 30 graus, eu teria que prolongar até cortar, certo? Ia bater aqui. E a gente viu que a tangente de 30 graus é raiz de 3/3. De fato, é um número menor do que 1, porque raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Se fosse 1,8, né, dividido por 3, daria 0,6. É menos, né? 0,5 alguma coisa. É menor do que 0,6 até. Tá? Por outro lado, né, o de 60 graus, que eu não vou conseguir nem prolongar, porque o quadro já acabou, mas o de 60 graus vai cair acima do 1. Né? O prolongamento vai cortar o eixo da tangente acima do 1. De fato, a gente viu que a tangente de 60 graus é raiz de 3, e raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Está acima do 1. Tá bom, pessoal? Então essa é a interpretação geométrica da tangente na circunferência. Tá bom? Então, por isso, a gente encerra essa nossa aula. Bons estudos para vocês. Lembrando aí, ó, 13 horas, avaliação bônus. 13h30, encerra o questionário. Se você acessar a avaliação bônus 13h27, vai ter só 3 minutos para fazer, tá? E na quinta-feira, né, às 14 horas, a nossa primeira avaliação parcial do trimestre. Até mais, pessoal.